Iago de Almeida, 24 anos. Angélica Martins, 22 anos. Uma relação de cerca de um ano totalmente conturbada, de agressões, de brigas. Certa vez, ela já tinha dado uma facada no braço do rapaz porque ela não queria se separar. Ele queria ir embora, a família dele já tinha falado para ele para que ele se separasse, porque a relação estava, como você mesmo disse, tóxica. Só que sabe qual foi o resultado dessa relação tóxica? É o que eu vou te mostrar agora, ó. Essa sepultura aqui, no cemitério municipal de Olinda, aqui na Baixada Fluminense, onde agora há pouco foi enterrado o corpo dele, do Iago, que foi assassinado, brutalmente assassinado no último domingo, com várias facadas. A jovem, depois de ter cometido o crime, fugiu, tá, Isabelle? E depois de ter fugido, logo que o pessoal do bairro ficou sabendo que o Iago tinha morrido, antes de dar entrada na UPA, o pessoal foi atrás dela e ela acabou sendo espancada. A família estava aqui até agora há pouco. Agora há pouco mesmo, o corpo dele estava sendo colocado ali, um jovem de 24 anos, que a família disse que ele tinha o sonho de ir para Disney, mesmo que fosse para ir trabalhar, ajudava muito a mãe e no final das contas acabou sendo brutalmente assassinado. Tem pessoas da família aqui. Leonardo, chega aqui, por favor, deixa eu falar com ele rapidinho. Desculpa, colega da imprensa, te atrapalhar, mas eu tô ao vivo. Leonardo é da família, tá aqui, você é cunhado dele. Leonardo, como é que era essa relação deles tóxica? Porque a tua sogra já dizia que, já tinha falado pra ele, separa, Iago, que essa mulher vai te matar. Sim. E infelizmente foi o que aconteceu. Então, o que acontece? A relação deles era um pouco conturbada por conta de ciúmes da parte dela. Ela não podia ver ele ter relação nem mesmo com a família direito, que ela já perturbava. A mãe dele, por conta disso, não gostava dessa relação, achava uma relação que era muito infrutífera, sabe? Não tinha futuro. E por conta disso, ele estava decidido em não ter mais um relacionamento com ela. Devido a ela saber dessa situação, ela não tinha mais aquele convívio bom com ele, começou a sair para outros locais e, no caso, ele também para outros locais. Um belo dia que foi o dia do ocorrido, ele chegou em casa de um local, de uma festa, ele estava junto com o irmão antes do ocorrido e ela chegou de um outro local, não sei o local que ela estava, bêbada também, sob influência de álcool, eu não sei se outras substâncias ela também tinha consumido, mas alterada, e começou aí uma discussão. Foi no momento que, por ele ser uma pessoa assim, ele podia ter todos os defeitos, mas quando ele tinha discussão, ele gostava de sair do local para não se estressar. Foi o momento que ele decidiu sair de casa, se evadir, ele deu as costas e foi sair. Pessoas no local disseram que viu ela dando o primeiro golpe de faca nele quando ele estava de costas na porta, quando ele estava para sair, ela deu o primeiro golpe. Foi quando ele correu, abriu a porta e caiu. Nisso que caiu, ela novamente, uma menina viu isso, foi avisar a mãe correndo, que até porque não tinha como impedir, o acontecido, porque a menina estava armada com a faca. E o que acontece? Nesse decorrer dela ter ido lá avisar a mãe, ela deu outro golpe de faca e voltou para dentro de casa e saiu posteriormente para ir comprar pão, como se nada tivesse acontecido. Leonardo, só um minutinho, Isabelle, deu para perceber que ele está sem escuta. Eu vou passar a minha escuta para ele, para que você consiga conversar. Segura aqui, vou passar a minha escuta para ele, para o Leonardo agora, para que ele possa conversar com você, explicar mais coisas do que aconteceu, como era essa relação tóxica, Isabelle. O Leonardo está aqui e conversa com você a partir de agora. Mais do que... Oi, Leonardo, primeiro meus pêsames, força para vocês darem para sua sogra, principalmente, que eu olho a imagem que mais me dói. É difícil de escutar, Isabelle, Pode colocar Isabelle, aí. só pra você, chega um pouquinho para trás, meu tio, tá vindo outro sepultamento ali. O som, Isabelle, aí do estúdio, novamente ficou muito ruim. Você tá falando, a gente não tá conseguindo entender o que você tá dizendo. Agora, você tá conseguindo ouvir? Isabelle, faz a pergunta para ele agora, que ele tá te ouvindo melhor, Isabelle. Primeiro meus pêsames e primeiro assim, apoio a sua sogra. Apoio a sua sogra, porque a imagem que está agora na tela é a imagem de uma mãe que já começa a prever. Agora, é importante você falar sobre a dinâmica do caso e a pessoa, as testemunhas, a pessoa que for à delegacia, é importante colocar esse fato em que ele virou as costas durante uma discussão e ela deu a facada pelas costas. Isso porque a assassina pode alegar, e se ela for orientada, vai ser o que ela vai alegar, de que ela agiu em legítima defesa numa briga de casal. Então, a testemunha que diz pra vocês que ele virou pra deixar o local de discussão e ela, a assassina, dá o golpe pelas costas dele, é fundamental para colocar essa assassina num homicídio doloso com a intenção de matar, e não que ela alegue, que é o que ela vai alegar, que foi legítima defesa, né, Leonardo?
Sim, com certeza. Então, Isabelle, ela pode alegar o que ela quiser, mas a gente tem testemunhas oculares, estavam no local, viram o ocorrido, viram que ele tentou evadir do local por conta da situação que ela se descontrolava, e ele não esperava, até porque eu acredito que por ele gostar muito dela, não estava dando uma relação por conta dessa atitude dela. Então eu até mesmo conversava muito com ele em relação a isso, e ele gostava muito, insistia, apesar da mãe falar para ele largar. Quando ele decidiu finalmente ouvir o conselho da mãe, foi o ocorrido, só que ele não esperava, eu acredito que ele não esperava receber uma facada de uma pessoa que ele sempre cuidou, ele sempre, sabe, matou a fome da pessoa, ele trabalhava, tudo que ele podia fazer para poder dar para ela, ele fazia. Tudo que ele podia, vamos dizer assim, ajudar de todas as formas, ela, a filha dela, ele fazia. A mãe também nunca destratou ela, nunca faltou respeito com ela, sempre cuidou muito bem dela. Várias e várias vezes eu via ele chegar, às vezes, lá na casa, lá a mãe dele se preparava de prontidão para cozinhar, para fazer as coisas para ele. Então, assim, eu acredito que ele não esperava uma situação dessa, quando ela deu uma facada. Eu acho que nem ele mesmo esperava isso. Eu acho que o ocorrido todo que o impressiona é a relação dela ter sido tão ingrata, sabe? A família sempre tratou ela tão bem e ela fazer isso, a mãe não esperava. Não é nem gratidão, é ser covarde demais, né, Caio? É ser covarde demais. Na rua, ele tirou essa jovem da rua, ela parou de morar na rua, eles foram morar numa casa, ele estava sustentando tudo, mas tinha muita confusão, muita briga. Ela já tinha dado uma facada nele, a mãe falou para que ele se separasse, uma facada até que foi no braço, o Leonardo está confirmando aqui, só que na volta, nessa confusão do domingo, de acordo com uma pessoa que estava dentro da casa, a Isabelle Gabriele, ela afirma o seguinte, que naquela discussão ele teria voltado, ligado os cliques ali do gás, né? E ela falou, você vai tentar matar minha filha. Quando ele saiu, foi o momento que ele deu ela deu as facadas nele. O Leonardo está aqui e continua conversando com você. Então, o que acontece? A questão do gás é porque quando ele tinha chegado, ela não fazia, é muito difícil ela fazer comida, tanto é que ele constantemente vivia lá na casa da mãe, pedindo para a mãe fazer comida para ele, e aqueles problemas, sabe, de família. Então, por ela não ter feito nada, ele tinha ligado o gás para poder fazer comida normal, como a gente faz em casa, e ela, alterada, no meio da discussão, começou a gritar, e ele tinha, né, colocado a comida lá no local, não sei o que aconteceu, que ela foi gritar, dizendo que, né, ele estava tentando matar ela, coisa que era mentira. De fato, isso não tinha como ocorrer, até porque ele era uma pessoa muito calma. E ela, no meio dessa discussão, por esse motivo, ela começou a falar essas besteiras e ele tinha desligado tudo. Quando ele estava se evadindo do local, porque ela começou a falar demais, ela estava sob efeito de droga, álcool, enfim, ele tomou essa facada inesperada.